Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando das 3 verdades, no livro de Salmos. E hoje a gente chegamos nos Salmos do capítulo 8, que o tema do Salmo fala a glória do Criador, que é o hino de louvor de Davi, ou seja, o Davi, ele glorifica o nosso Deus, por tudo que fez, por tudo que há, que tem sobre a Terra, sobre o universo, sobre as constelações, sobre a biologia, a humanidade, todos os requisitos, os seres angelicais, foi tudo que Deus criou. Deus criou com autorização do Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo fez tudo, como ele é o verbo se fez carne, fez tudo com auxílio dos três, dos três em um, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E essas 3 verdades que falam, vai falar isso, A primeira verdade, é que Deus revela a sua grandeza em toda a sua criação. Ou seja, o rei Davi viu naquela época dele que tudo que foi feito, tudo foi criado, foi para a autorização e a mando do nosso rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso está no versículo 1, que diz assim: o Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Ou seja, o teu nome é grande, o teu nome é poderoso. O rei Davi, ele entende, ele contempla os céus, a lua, as estrelas e reconhece que toda a criação, testemunhas vivas, majestade, honra e glória e poder pertence a quem? A ele, ao nosso Deus. E recentemente, então, uma pesquisadora brasileira que ela encontrou, com a pesquisa dela encontrou, uma proteína chamada laminina. E essa laminina que tem o dedo de Deus, tem o DNA de Deus. E essa laminina, fez com que uma pessoa ficou tetraplégica, a pessoa não mexia do pescoço para baixo, devido a um acidente que aconteceu, e ele foi um dos experimentos e voltou a andar usando essa laminina. E essa laminina, essa proteína, que fez, que tem assim o símbolo da cruz de Cristo. Ou seja, tudo se fez através dele, até mesmo a ciência, gente. Isso nos nossos dias de hoje. Agora penso no Davi, ele contemplando os céus, ele olhando à noite, contemplando o céu, as estrelas, as constelações, a biologia, os seres humanos, quando a mãe dá a sua luz, o rei Davi, ele compreende, entende disso, que tudo é através dele. Toda a criação, toda a criatura, todas as pessoas, biologia marinha, biologia terrestre, biologia humana, biologia, em todas as áreas foi através dele. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda verdade, do Salmos 8, que Deus valoriza o ser humano. Olha, gente, que diz assim no versículo 4, que é o homem para que te lembres dele. Ou seja, embora estejamos pequenos, distantes da imensidão do universo, Deus nos ama, cuida de nós e nos concede dignidade e posicionamento e propósito. Posicionamento e propósito, gente. Ou seja, o nosso Deus, quando o Senhor Jesus no livro de Gênesis relata que façamos a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, gente, valorize o seu próximo, valorize a pessoa que você ama, valorize as pessoas, até mesmo os seus inimigos, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Aí entra a decisão, se a pessoa aceita ele como único, suficiente Salvador ou não, tá? Mas valoriza o seu ente querido, valoriza sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, a sua parentela, porque um dia a gente vamos pro Sheol, ou seja, para a sepultura. Aí entra um cuidado, Você
quer ir estar na glória junto com Ele, o nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo? Olha aqui para você ver, a primeira e a segunda verdade relata isso, a autoridade dele, a criação dele e tudo o que ele fez. E a terceira, gente, é que diz assim: Deus nos confiou responsabilidade sobre a sua criação, né? Que está escrito no versículo 6, que diz assim: Dei-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos. Que o Senhor, né, que o rei Davi falou sobre isso, que o Senhor nos chama a administrar tudo, né, sobre a circunstância da terra, no céu e debaixo da terra também, porque tem o lençol freático, tem o petróleo, tem as circunstâncias que o homem já o domina. E com isso, gente, tanto como os animais, tanto como a natureza, tanto como a astronomia, tudo, né, foi assim, Deus deu ao ser humano administrar. Por isso, gente, cuidamos das nossos recursos naturais, nossa biodiversidade, a nossa fauna e flora, porque Deus nos deu para administrar, mas a gente sim vai sim prestar contas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no dia do grande trono branco, tá? E a mensagem final desse versículo 8 que diz assim: os Salmos nos ensina que Deus é grandioso, que o ser humano é precioso e os seus olhos é que lhe fomos criados com propósito e responsabilidade. E quando olharmos para a grandeza de Deus, descobrimos o quanto somos amados e valorizados por Ele. O rei Davi reconheceu isso no Salmos 8, né? E isso, gente, é precioso, poderoso e maravilhoso. Que o Senhor Jesus Cristo te cuida e me cuida nos mínimos detalhes, tanto na biologia, tanto, né, nos recursos naturais, na fauna e na flora, e também, gente, em tudo. Crê nesse Deus poderoso, maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele quer cuidar de você, né, como estar cuidando. No nome poderoso, maravilhoso de Jesus.